A ideia é que um pouco, não sei se todo mundo sabe o que é o CLI de WP CLI, quer dizer, é Command Line Interface, estamos falando de uma interface para gerenciar o WordPress na linha de comando. Vou começar a tirar o mouse da frente. Bom, ele já me apresentou, então vou seguir reto. Falar um pouco o que é o WP CLI, falar um pouco por que eu optei por essa palestra, acho que esse é o começo. Trabalho com desenvolvimento de WordPress faz um tempo, descobri o WP CLI faz uns 2 ou 3 anos, e foi uma dessas ferramentas que, putz, ajudou muito minha vida, facilitou muito, e aí daí que surge a ideia de fazer a palestra, que é compartilhar um pouco o que é o WP CLI, para eventualmente outros desenvolvedores que se interessarem passarem a utilizar também. Esse é o objetivo explícito da palestra. A palestra tem um segundo objetivo, que é um objetivo nas entrelinhas, que é o seguinte: descobri o WP CLI faz uns 2 anos, fiquei usando durante um ano, passou um ano, comecei a me interessar, comecei a participar um pouco da comunidade, comecei a desenvolver também o WP CLI. O WP CLI é um software livre, está no GitHub, depois no final da palestra tem os slides, e já faz mais ou menos um ano, e vira e mexe, estou mexendo no WP CLI, tem uma ideia, isso aqui seria legal também, às vezes tem alguma coisa no WordPress que ainda não tem uma interface para manipular na linha de comando, eu vou lá, faço isso, mando um pull request no repositório no GitHub, discuto com a galera, o pull request é aprovado, ou tem uma sugestão de melhoria, alguma coisa. E então o objetivo implícito também dessa apresentação é mostrar um pouco uma experiência de contribuição com uma comunidade de software livre, porque eu acho que a gente tem um desafio aqui no Brasil, que é o seguinte: a gente tem que, além de utilizar software livre, a gente só utiliza software livre construído por alguém que são pessoas iguais a gente. Então a gente também tem o papel de contribuir e ajudar a construir esses softwares livres. Até tem uma barreira. Eu estava semana passada no FISB, no Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre, e uma menina da Mozilla, que é a gerente de comunidade da Mozilla, estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante. Na visão dela, eu concordo bastante com isso, aqui no Brasil, uma das barreiras para a gente participar de comunidades de software livre internacionais é que a gente se critica e se julga muito em relação ao inglês. A gente tem uma coisa, vem um gringo pra cá, o cara fala 3 palavras em português, a gente acha lindo, legal, maravilha. A gente está falando em inglês entre a gente com um gringo, depois cobra o outro porque falou a palavra com uma pronúncia errada, ou tem muito medo de falar em inglês, falar o inglês errado. Inglês não é a nossa língua nativa. Muitas das pessoas que são as comunidades de software livre são pessoas que falam inglês também não como uma língua nativa, são pessoas de outros países que falam inglês também é mais ou menos, porque não nasceu falando, e acho que essa é uma barreira que a gente pode superar, que seria muito legal para aumentar a participação dos brasileiros nas comunidades de software livre. Enfim, voltando para o objetivo explícito da palestra. O que é o WP CLI? Como eu falei, é uma interface na linha de comando. Ele permite fazer um monte de coisa, e a minha ideia aqui é mostrar um pouco exemplos dessas coisas, que coisas você pode fazer com o WP CLI. Ele é escrito em PHP. Uma das coisas que eu acho que é muito poderosa do WP CLI é que ele reutiliza as próprias funções do WordPress. Ele é uma casquinha fina que pluga dentro do WordPress. Então você tem basicamente todo mundo do WordPress na linha de comando. Se tem alguma coisa que não tem interface, é muito fácil implementar. É só você fazer a casquinha ali, que é botar o comando para interagir com as funções nativas do próprio WordPress. Ele foi criado pelo Scribo, que é um cara famoso na comunidade, tem muito plugin publicado, e para o André Scratten, que participou do começo só. O Scribo era o mantenedor do software até 1 ou 2 meses atrás, agora o Scribo se afastou, tem o Daniel, que é o novo mantenedor do WP CLI. E aí, antes de continuar nos slides, eu quero só mostrar um exemplo para dar uma ideia do que a gente está falando. O exemplo que eu pensei, eu não sei se é o melhor, mas enfim, eu já me vi nessa situação muitas vezes. Tem uma instalação de WordPress, aqui é uma instalação limpa de WordPress. Às vezes alguém que cria tema quer testar a paginação do tema. Para testar a paginação do tema, você tem que criar
10 posts ou número de páginas que você tem que criar manualmente, uma por uma, para poder ver ele paginar. Esse é o tipo de coisa que é muito fácil você fazer na linha de comando. Se eu achar meu terminal, vou abrir meu terminal, vamos ver onde meu terminal for. E se eu não errar a sintaxe, isso daqui, estou no meu terminal, putz, né? Dá para ver agora? Dá para ler lá no fundo ou aumento mais? Estou aqui no meu terminal, eu estou dentro de um diretório, que é um diretório de uma instalação de WordPress, que já existia, depois você já pode ver como você baixa um WordPress usando WP-CLI. Estou dando um comando, WP, estou chamando WP-CLI, post generate 10. Dá para ter uma ideia do que isso vai fazer. E se tudo funcionar, quando eu relocalizar meu browser, que aqui eu não perdi, não está meu browser, aqui está meu browser. Eu recarrego a página, e aí tem 10 posts criados, e tem a paginação, eu posso testar se a paginação está funcionando. E aí, voltando para o objetivo implícito, eu dei uma palestra parecida com essa no WordCamp São Paulo, há uns 6 meses atrás. Nessa palestra, uma pessoa me perguntou, mas não dá para colocar o conteúdo do post também? Porque seria legal, além de ter um título, ter um conteúdo aqui para você visualizar melhor o layout que você está criando. E não dava. Aí eu criei um parâmetro a mais, depois você pode ver isso, que é o menos post content, e você passa qual que é o conteúdo do post que você quer. Tá. Beleza. Continuando. Para que serve? Eu mapeio 4 usos principais para o WP-CLI. O primeiro uso, e aqui é um exemplo muito simples, é a automação. Né? Dá para ver no fundo, não sei se dá para... Aqui é um exemplo muito bobo de um script bash que vai fazer backups automáticos. É claro que se for fazer de fato backups automáticos, você vai fazer um script mais parrudo. Mas é só para ter uma ideia, você poderia escrever alguma coisa e usar o WP-CLI para exportar para algum diretório um .SQL no seu banco de dados. E aí, cara, você pode ter várias ideias de como automatizar usando o WP-CLI. Outra coisa, que eu acho que isso também tem um potencial muito grande, é a integração. Como você faz para integrar o WordPress com um sistema que não é escrito em PHP? Um sistema que é escrito em Python, por exemplo. E aqui é um exemplo de integração, um exemplo também bem simples, mas isso é basicamente um script Python que vai pegar as informações de um usuário. E aqui está meio separado, que é a sintaxe para passar o comando para o Python, mas é basicamente um WP, userGet e username, que é o parâmetro da função, e aí essa função retorna o nome de usuário. Também um exemplo muito simples, mas que mostra um pouco o poder que você pode fazer, integrar o WordPress com outros sistemas, pode ser PHP ou pode ser sistemas em outros idiomas, outras linguagens. Ajuda muito também no desenvolvimento. E aqui só 2 exemplos, depois eu vou passar por vários outros exemplos. Geração de código. Quem cria plugin, sabe que tem um monte de coisa quando você vai criar plugin, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem o readme.txt, tem ali o cabeçalho do seu plugin. Tem um comando, scaffold plugin, WordCamp é só o nome do plugin, aí você pode substituir aqui pelo nome do plugin que você criar, já vai criar a pasta dentro da sua instalação do WordPress, já pega o readme.txt, já pega o cabeçalho básico, você não precisa lembrar ou dar Ctrl+C, Ctrl+V, esse tipo de coisa. E é aqui, eu estou usando o mesmo scaffold para criar um post type, que eu chamo de slides, e falo que eu quero que ele crie esse post type dentro do plugin que eu acabei de criar. Aí ele já vai botar o arquivo com esse post type dentro do diretório do plugin, chamado WordCamp. Aqui um outro exemplo, tem o WP Shell, que é para você ter um shell do WordPress. E aí você consegue rodar qualquer função do WordPress dentro desse shell para testar. Né? Aqui também são 2 exemplos simples. Estou pegando, só quero saber qual que é o blog info e o title de uma instalação WordPress. Se não me engano, o Scribo deu um exemplo uma vez, o Nancy, que é o core developer do WordPress, já usou o WP-CLI. Eu não lembro se era para corrigir alguma coisa no WordPress. Ele corrigiu alguma coisa nos blogs do WordPress.com a partir do shell. Porque aí você consegue interagir em tempo real com o seu WordPress. Qualquer função que
se executa dentro de um PHP no WordPress, você consegue executar aqui para verificar. Eu prefiro usar isso mais para verificar coisas, não tanto para manipular, mas também você pode manipular. O quarto uso que eu acho interessante é sysadmin, né? A administração do WP CLI. Aqui alguns exemplos. Cara, uma coisa que é muito chata do WordPress é quando você tem que atualizar plugin, atualizar um por um lá na interface. Um comando. Dá um comando e ele atualiza todos os plugins para você. Ou mesmo atualizar o próprio core do WordPress. Aqui ele atualiza o código, aqui ele atualiza a base de dados de uma instalação do WordPress. Muito bem. Isso é um panorama geral de quais são as 4 principais funcionalidades dele. Falar um pouco agora só sobre quais são os requisitos e depois mostrar mais algumas particularidades do WP CLI. Depois minha ideia é entrar numa porrada de exemplos de comandos, tentar passar por isso meio rápido, para depois, se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer uma experiência de gostaria de ver como é que é isso. Aí a gente faz o teste aí, vê se dá certo, vê o quanto de erro de digitação eu vou cometer. Requisitos do WP CLI. Você precisa ter acesso ao shell, né? Seja local na sua máquina, se você tem um servidor, precisa ter SSH para esse servidor. Muitos servidores, tipo DreamHost é o único que eu tenho certeza, mas vários outros, eles já têm o WP CLI instalado por padrão, então você não precisa nem instalar. Né? O WP Beginners ou Engine, não lembro, tem a hospedagem padrão aí do WordPress, tem WP CLI, a galera da Automatic usa WP CLI, então em muitos casos no seu servidor você não vai precisar nem instalar, ele já vai estar instalado para você porque tem bastante gente usando esse ferramenta. Se quiser instalar local, ele roda em Linux ou macOS. Tem uma galera da TenUp, esse Eric Mann é um dos caras da TenUp, ele criou esse sistema para rodar o WP CLI no Windows. Quem usa o Windows precisa testar um dia, me falar se deu certo ou não, me avisa porque eu não sei, nunca testei, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Depende de PHP 5.3, o PHP CLI precisa estar instalado, ele funciona só a partir de WordPress 3.5, mas putz, se você não estiver rodando WordPress 3.5 é um bom motivo a mais para atualizar. Aqui rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, esses slides vão estar disponíveis online depois no meu site que tem no final. Como instalar, tem vários jeitos, esse é o jeito mais simples, ele baixa um pirrar e aí você dá permissão de execução e põe onde você quiser, que for dentro do seu path, que tiver para ser executado. Né? Aqui no site do WP CLI tem mais informações sobre maneiras de instalar, se alguém tiver dúvida depois quiser conversar comigo, pode me procurar, não vou tomar muito tempo com isso não. Outra coisa que eu acho legal nessa de como instalar, tem um scriptzinho para ter os comandos do WP CLI com autocomplete. Você digita WP, começa um comando, tab, ele já completa para você o resto do comando. Uma pequena coisinha que facilita a vida, e aqui como instalar esse cara, também baixa ele do GitHub do WP CLI e põe no seu Bash Profile ou em algum outro lugar o caminho para esse arquivo, para ele executar esse arquivo. Beleza. Aqui um pouco qual que é a estrutura básica desse cara que a gente está falando. Se tiver com ele instalado, digitar WP, ele vai mostrar todos os comandos disponíveis. Qual que é a estrutura de um comando? WP comando, ele pode ou não ter um subcomando. Então você tem comandos do tipo WP Search and Replace, depois a gente vai ver, que é um comando sem nenhum subcomando, ele já faz alguma coisa. Você pode ter o WP Post, que a gente viu, tem WP Post Generate, WP Post List, WP Post Create e por aí vai. E ele aceita um número N de argumentos, tanto argumentos posicionais quanto argumentos associativos. Não sei se essa é a melhor tradução para o português. Mas, enfim, você pode ter um parâmetro que é menos count igual a 10, que foi o que eu usei lá no WP Post Generate. Ou você pode ter um argumento posicional do tipo WP User Create e o nome de um usuário, e aí ele cria um usuário com esse nome para você. Aqui só um exemplo de um comando mais ou menos mostrando como que é essa estrutura. Um comando que é muito útil é o help. E aí, se der um WP help, qualquer comando ou subcomando, você vai ter a descrição de qual é esse comando, o que ele faz, quais são os parâmetros que ele aceita, você vai ter parâmetros que são opcionais, parâmetros que são obrigatórios. Essa é a cara básica do negócio. Tem um outro cara que eu acho que é interessante, que é muito poderoso, que é um arquivo de configuração.
você pode criar para o WP-CLI, você pode botar ele tanto no projeto que você está trabalhando, quanto na sua home, quanto ele global. Aí você consegue configurar comportamentos do WP-CLI. Você pode, por exemplo, aqui é o meu caso, geralmente os WordPress que eu trabalho, eu não ponho o código do WordPress na raiz do repositório, eu ponho ele no diretório SRC. E às vezes eu estou na raiz do repositório e quero que o WP-CLI saiba que o meu WordPress está dentro desse SRC e eu digito o comando WP-CLI na raiz e ele procura lá dentro. Tem uma diretiva que você pode passar para esse arquivo de configuração para falar onde está o seu WordPress. Você pode, por exemplo, restringir comandos. Vai falar, para essa instalação aqui, por algum motivo que eu não sei qual é, você não quer que esses comandos aqui estejam disponíveis. Você pode fazer isso. Um que eu acho muito poderoso, você pode colocar valores padrões para argumentos de um comando. Então, do tipo, tem o WP Core Install, que é para instalar um WordPress. E aí tem o, não lembro se é no install, acho que é para depois a gente verifica. Tem que passar um monte de parâmetro, que é o e-mail do admin, qual que é o usuário do admin, qual que é a senha, blá 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 blá. Você pode botar tudo isso no arquivo de configuração global, se for o caso, se for a mesma coisa, ambiente de desenvolvimento no meu caso geralmente é, e aí você não precisa ficar digitando todos esses comandos. Tem mais informações sobre o arquivo de configuração nessa URL aqui, e aqui é um exemplo de arquivo de configuração. Uma diretiva legal que eu não falei é esse require, que é, você pode passar um caminho para um ponto PHP seu, que tem comandos que você criou, que vão funcionar dentro do WP-CLI. A gente vai ver mais para frente como estender o WP-CLI. Isso é outra coisa que é muito poderosa nele. Eu trabalho, um dos sites que eu mantenho é o Catraca Livre, que é uma instalação de WordPress. E aí tem várias coisas que a gente está criando comandos específicos para o Catraca. Tipo, às vezes eu quero pegar a base que está no ar, tem que dar um search and replace nela e botar ela no meu ambiente de desenvolvimento. A gente tem um comando que faz tudo isso para a gente. E por aí vai. Beleza. Agora aqui eu acho que a minha ideia, deixa eu ver se tem um tanto de tempo, eu vou passar rápido por vários comandos, não vou parar muito neles, porque eu quero que a gente tenha tempo no final, tanto para mostrar como customizar um comando, também se vocês tiverem algum comando que vocês querem ver, a gente vê em ação na hora. Aqui são exemplos de comando, deixa eu baixar e instalar, que é fazer download do WordPress, WP Core Download, e aí qualquer diretório, você pode passar um parâmetro que é o path, que é onde ele vai instalar. Você pode passar um parâmetro que é o locale, que ele vai, você especifica em qual idioma você quer que ele baixe o WordPress, e ele já baixa o WordPress para você no seu idioma. Aqui é o comando para criar o WP Config, e aí se o usuário que você botou, o usuário da base de dados, você botou já permissão para criar uma base de dados, você dá um WPDB Create, ele já até cria a base de dados para você. Geralmente isso no ambiente desenvolvimento você tem essa possibilidade. E na produção é mais raro, né? Aqui está faltando um pedaço do comando, mas enfim, o WP Core Install de fato é um comando grande, com vários parâmetros. Eu não lembro qual é o último parâmetro, posso ver aqui na tela. Sim, o e-mail. O último parâmetro que está cortando é só o e-mail. Aqui mais exemplos de coisas de administração que você pode fazer no WP-CLI. Você pode instalar um plugin, se você passar essa flag aqui, ele vai instalar e ativar. Se você não passa essa flag, ele só instala. Você pode instalar um tema, e aí aqui o que você passa são os slugs do plugin ou do tema, né? E aí ele pega direto no repositório do WordPress.org. Pode ativar um tema, e aí tem vários exemplos, você pode ver os status dos plugins para saber quais plugins você precisa atualizar. Aí beleza, precisa atualizar esses plugins, aí dá um plugin update -all e ele já atualiza todos os plugins para você. Tarefas de desenvolvimento. Esse daqui é um cara que eu acho muito útil, que é o WordPress guarda no banco de dados a URL absoluta do site. Muitas vezes, quando eu quero migrar da produção para o ambiente de desenvolvimento ou para teste, a URL muda. E é um saco, você tem que gerenciar isso, porque às vezes esses valores estão em valores serializados no banco, e, cara, é uma bagunça. Se você fizer um search and replace direto, você vai quebrar os valores serializados, não vai dar certo. Esse cara aqui lida com tudo isso para você. Ele vai pegar cada valor, vai verificar se é serializado, se for serializado vai deserializar, aí vai alterar, vai serializar de novo, botar no banco de dados. Ele tem um grande problema, que aí a gente volta para o objetivo implícito da palestra. Ele tem uma performance ruim. Então, para bases pequenas, ele funciona muito bem.
Para o meu caso, às vezes eu trabalho com uma base, sei lá, de 1 GB, 2 GB, ele demora muito tempo para rodar. Uma das coisas que até rolou uma enquete com a comunidade esses tempos, que surgiu como uma das demandas de desenvolvimento, é justamente melhorar o algoritmo do Session Replace. Se alguém tiver afim, o convite está feito. Isso é uma das coisas que faz muito tempo que eu quero fazer, mas eu não tive tempo, não parei para estudar, nem cheguei a conseguir estudar para ver qual é o problema. Se alguém tiver afim, a comunidade vai adorar essa contribuição, eu especialmente vou ficar muito feliz. Hoje em dia, inclusive, eu uso um script que no HashiLab a gente criou para essas bases de dados maiores, porque ele é mais rápido, ele não é tão seguro que nem esse, porque esse daqui demora 3, 4 horas para rodar nas bases maiores que a gente tem aí, enfim, praticamente. Um exemplo que eu acho útil também, às vezes eu quero consultar o valor de uma opção, e se eu for direto no shell do MySQL, essa opção está serializada, e aí você consegue até ler, mas é feio. Se eu uso o WP Option Get, ele vai exibir a opção já formatada como se fosse um array. Ele serializa a opção para você e facilita bastante a visualização. Esse aqui é o que a gente viu no começo, que é gerar vários posts, e aí você pode passar alguns parâmetros para ele, do tipo, não precisa ser um post do tipo post. Você pode gerar, tem um menos post type, você fala qual que é o seu post type. Se tiver um custom post type, não tem problema, vai funcionar aqui também. Exemplos de comandos para lidar com a base de dados, tanto exportar como importar. E o que eu acho muito legal disso daqui é como ele conecta direto no WordPress, ele pega as informações para como conectar no banco direto do wp-config. E eu não preciso ficar lembrando toda hora qual que é o usuário do banco de dados, qual que é a senha, ele cuida disso para mim. Outro exemplo, se quiser executar uma query, tem um comando wp-db query. Um pouco a proposta do WP-CLI é aproveitar o poder do shell. Então, em vez de otimizar muito e aumentar as opções do delete para eu poder, por exemplo, deletar uma coleção de posts, o WP-delete ele só aceita uma coleção de IDs. Ponto. E aí você pode combinar outros comandos que te retornam IDs para dentro do WP-post-delete, que é o que está acontecendo aqui. Né? Isso daqui, WP-post-delete, é um comando. Esse dólar e o parênteses, eu estou pegando a saída de um outro comando do WP-CLI e jogando como entrada do WP-post-delete. O que esse comando aqui está fazendo? Ele lista todos os meus post types do tipo post e retorna isso no formato que são só os IDs. Eu poderia retornar no formato de tabela, eu vou ter todas as informações do post, mas não é isso que eu quero. E aí, aqui é um exemplo, tem muita coisa que você pode brincar com isso, de combinar comandos, de como você pode usar dois comandos para atingir um fim, no caso, deletar todos os posts. Façam isso só em ambientes de desenvolvimento, não na produção. Diga lá. Você pode concatenar e falar um tipo de post, falar a categoria e falar... Eu não lembro, a gente pode olhar depois. Eu não lembro se tem algum parâmetro para cá, para categoria. Acho que não. Mas a gente olha, me lembra da gente olhar no final o help do post list para ver quais são os parâmetros. Cara, eu acho que sim. Eu acho que um dos parâmetros é qualquer campo do post. Sabe? Tem um field que é um metacampo ali. E aí qualquer campo você pode passar. Categoria, não sei, a gente pode fazer o teste. Inclusive se alguém quiser interromper, tiver alguma dúvida no meio, fiquem à vontade. Eu não falei isso. Sim? Quando você falou lá de gerar posts, gerar posts automáticos e tal, foi uma das coisas que eu fiquei interessado, porque a gente precisa realmente criar várias coisas manualmente quando está trabalhando no desenvolvimento. Mas eu me preocupei, por exemplo, eu trabalho com a parte de desenvolvimento, tem um ambiente de homologação, que é quando o pessoal ainda da agência faz a homologação, para depois subir para o cliente. E basicamente eu fico fazendo o deploy da base. E aí a minha preocupação é, eu gero lá 10 posts só para testar a paginação, e depois como é que eu limpo isso para passar para os outros ambientes, por exemplo? Porque, tipo, eu não estou interessado em subir isso para produção, aqueles 10 posts fake, para alguém chegar lá e ter que deletar, sei lá, no painel administrativo. Tem alguma forma para facilitar? A primeira coisa que vem na cabeça é do WP Post Delete. Eu vi o delete ali, mas o delete eu precisaria passar os IDs desses posts que eu criei. Sim, a gente pode dar uma olhada.
Tipo, não seria o caso de deletar todos, porque talvez alguns posts que eu tenho lá já são posts que... Seria que você consegue criar algum filtro? De repente, no Create, se ele guardasse os IDs dos posts criados em algum lugar para depois eu poder deletar, sabe? Sim, sim. Se você conseguisse colocar, igual você falou que tem um campo, metacampo Sim, lá, você cria os posts com metacampo, vou deletar e depois categoriza como... Sim, eu teria que ver, eu acho que o desafio para isso é dar uma olhada aqui. Se a gente tiver tempo, a gente olha isso junto. Dá uma olhada no help do post list, ver quais são os parâmetros que você consegue filtrar, é praticamente tudo, para na hora que você criar esses posts com algum critério que você consiga filtrar depois aqui, pode ser um meta, alguma coisa, tem que só ver quais são as opções que o WP Post List te dá, aí você consegue controlar isso. Data é uma coisa que de cara me vem, mas não necessariamente vai atender o seu caso, porque às vezes você pode ter coisas criadas intercaladas que você quer deletar. Eu poderia deletar logo de imediato, sabe? Criei e deleto logo os últimos. Sim. Mas aí, por exemplo, se eu quisesse deixar esses posts para passar na etapa de homologação, para o pessoal homologar justamente a paginação, por exemplo. Na pior das hipóteses, e aí é uma coisa que entra um pouco nisso daqui, né, de estender o WP-CLI, você pode criar um comando seu, isso é relativamente simples, é um pouco que eu vou mostrar agora, que se ele não tiver o WP Post List deletar por categoria, você faz ele considerar categorias e retornar só os dessa categoria e você passa esse WP Post List. Isso seria uma coisa relativamente fácil de fazer. É poucas linhas de código você consegue ter. Eu criaria uma categoria só para esses posts. Sim. Essa seria uma opção, então a gente pode pensar em outras opções. Aí entrando um pouco aqui, tem uma API para você estender o WP-CLI, como eu falei, e aí você pode, aí cara, o céu é o limite, né? Você pode criar o comando que você precisar para atender a sua demanda, seja lá qual for. Tem aqui, nesse link, uma explicação, uma documentação de como criar um comando, e qual que é a interface, né, para você criar um comando, e aqui tem uma lista de comandos da comunidade. Um comando da comunidade que é muito usado, para falar a verdade eu nunca utilizei, mas uma pergunta muito comum. Pô, eu queria usar o WP-CLI remotamente. Eu queria rodar ele da minha máquina no meu servidor. Ou então eu queria rodar ele da minha máquina para controlar vários servidores ao mesmo tempo. Isso seria muito legal. O WP-CLI não faz isso nativamente, mas tem comandos da comunidade, eu acho que eu não vou lembrar o nome, tem que ver na listagem aqui, não tem tanta coisa, é WP Remote ou alguma coisa assim, que permitem justamente isso, você rodar o WP-CLI dando um SSH para um servidor seu e manipular ele remotamente. Eu acho que tem até um que manipula mais de um ao mesmo tempo, mas não tenho certeza. Aqui eu peguei um exemplo de um comando. O WP Supercache é um plugin, talvez você já tenha ouvido falar, para cache do WordPress. E existe uma interface para manipular o Supercache pela linha de comando. Aí aqui eu vou dar uns exemplos de como é esse código. Eu simplifiquei muito para caber aqui nos slides. Aqui, basicamente, é o código que ele faz dentro do código do plugin para que o comando do WP Supercache esteja disponível no WP-CLI. E aí, basicamente, ele está verificando se tiver essa função aqui dele, que é a maneira que eles usam de verificar se o plugin está habilitado. Se não tiver, retorna, não quero fazer nada. Se o plugin estiver habilitado, continua. Se essa constante aqui estiver habilitada, que é a maneira que o WP-CLI usa para identificar se está o WordPress rodando na linha de comando ou não, então quando essa constante está habilitada, é porque a WP-CLI está rodando no WordPress. Eu incluo um arquivo, que é o arquivo com os comandos do Supercache. Nesse arquivo, ele começa usando a API do WP-CLI, usando essa função estática add command para criar um novo comando, que ele chama de Supercache. Então, quando der um WP Supercache, a gente está falando desse cara aqui, e aí ele fala qual que é a classe que vai ser utilizada para esse comando, e aqui só o cabeçalho da classe, e a classe ela tem que estender essa outra classe aqui, que tem os métodos básicos para você interagir com o WP-CLI. Aí eu peguei um exemplo de um dos comandos que eles têm lá dentro, que é um comando de flush, que é um comando para limpar o cache. Então, um negócio que é útil você conseguir fazer na linha de comando, até porque se você fizer pelo browser, pelo HTTP, você tem que lidar com timeout, com uma série de coisas que o protocolo HTTP não foi feito para fazer, que na linha de comando é muito mais simples de acontecer. Todo comando do WP-CLI ele vai receber os argumentos posicionais e os argumentos associativos. E aí, se a gente ver aqui agora como é a função por dentro, eu também dei uma limpada nela para facilitar, deixei isso o básico do básico. Deixa eu só voltar aqui, vou mostrar uma coisa antes. Aqui,
tem uma descrição do que é o comando, e essa descrição que está aqui no código, no comentário do código, é a descrição que o WP Serial usa na documentação. Então você dá um WP help supercache, vai estar aqui falando que esse comando aqui, ele limpa alguma coisa do cache. E aqui também ele usa sinopses para definir a sintaxe do comando. Esse comando aqui, ele aceita, como está em colchete, quer dizer que esse argumento ele é opcional, ele não é obrigatório, ele aceita um post ID, ou não. Então se ele for chamado sem post ID, ele vai limpar todo o cache. Se tiver um post ID, ele vai limpar só o cache para aquele post. Aí está aqui o código, como é que ele funciona? Ele verifica, existe o argumento post ID? Se existe, ele é numérico? Beleza. Então eu quero chamar uma função, essa função aqui é do supercache, do plugin, passando o post ID e retorno sucesso. Cache foi limpo. Eu limpei aí todas as verificações para ver se esse aqui deu certo, não sei o que lá, para caber no slide. Se não for numérico, erro. Esse daqui não é um post ID válido. Se não teve nenhum post ID, eu quero rodar, não sei como é que é o interno do supercache, a mesma função dele, com esses dois parâmetros aqui, talvez true seja limpar tudo, não lembro agora o que é, e uso o success, que é uma função do WPCLI que vai imprimir na tela, ó, legal, rolou. Beleza, acho que geral de como estender é isso. Aqui tem um pouco links para quem se interessar em querer participar da comunidade, tirar dúvidas. Tem o site do WPCLI, que aí tem toda a documentação. Tem o canal do Freenode, que faz tempo que eu não entro, nem sei se a galera tem usado ou não, mas é um canal tradicional de comunicação da comunidade do WordPress. E tem a lista de issues no GitHub, que é onde tem mais atividade, que é onde alguém que tem uma ideia vai lá e cria uma issue. Eventualmente, se já quiser, já faz a issue junto com o pull request, eu tenho o código que está sugerindo para modificar. Alguém tem uma dúvida, pode criar uma dúvida nessa listagem de issues. E basicamente é isso. Agora a minha ideia, a gente ainda tem uns 10 minutos, acho que é também dia 20, ele falou, né? Se alguém tiver algum comando que quiser ver em ação, tiver alguma dúvida, esse é o momento. Teria a ver essa questão dos metacampos ali, se a gente consegue ter acesso. Vamos olhar isso. Acho que a gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente pode dar uma olhada no WP Post Create, para ver o que ele expõe para a gente. E a gente vai esbarrar num problema. O WP Post Generate, que é o que gera múltiplos, ele é mais enxuto. O que eu me lembro, a gente verifica, ele não tem muitos parâmetros, e a ideia é que ele não tenha muitos parâmetros. O WP Post Create, que cria um post, ele tem muito mais opção. Um caminho para você é botar ele dentro de um loop. Né? Que pode ser tanto um loop num arquivo PHP, quanto você pode fazer um loop no próprio shell ou no script shell e chamar esse comando várias vezes. E você, Diego, você tinha uma dúvida que era como criar com categorias, não era? Por exemplo, não, é só fazer o mesmo tipo de dúvida. Sim. Conseguir filtrar melhor. Sim, vamos lá. Ver se eu acho meu shell aqui, meu shell está aqui. Beleza, a primeira coisa, então, vou dar um help post generate. Aí ele mostra pra gente quais são as opções. De fato, me parece que aqui não tem nenhuma opção, não seria um caminho para a gente avançar. Porque só da gente definir quantos posts a gente quer criar, qual que é o tipo do post, qual que é o status, qual que é o autor, né, o criador do post, a data. O post content é uma flag que ele recebe da entrada padrão, por isso que ele não tem um igual. E o max depth, eu nem lembro o que é isso. Vamos olhar a documentação aqui. Ah, sim. Para posts hierárquicos, qual nível, quantos níveis para baixo na árvore você quer que ele crie os posts. Beleza. Aqui então acho que não é um caminho. Eu iria para o autor. Oi? Sim. Um usuário, teste, conteúdo. Sim. Vamos fazer esse teste então. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez a gente tenha que fazer o seguinte. Exatamente. Então, ó, essa minha base aqui só tem um usuário. Vamos olhar aqui. Deixa eu dar um user create e ele já vai me mostrar quais são as coisas. Ótimo. Isso é uma das coisas que é um pouco inconsistente também. Outra coisa, se alguém quiser ajudar e melhorar, tem alguns comandos
que se você não passa nenhum parâmetro para ele, ele retorna a ajuda. Tem alguns comandos sem nenhum parâmetro, ele já executa o comando, né? Esse é o tipo de coisa que é o mesmo desafio que o WordPress tem, de as coisas às vezes são criadas com focos diferentes, aí depois em algum momento tem que pensar alguém abstrair, generalizar e padronizar. Essa é uma das coisas que vale um esforço se alguém quiser no WPSLI para padronizar isso. Então beleza, vamos criar aqui o Diego que falou, então o usuário é o nome dele, diegobrava.com.br, enfim, qualquer coisa. Beleza. Então criamos o usuário, aí agora a gente vai no post generate, count, vamos falar 10, era post author, né? Não sei se era autor ou só... Tá, vamos verificar então. Generate. Tá, post author, login. Então eu acho que ele quer o nome do usuário, isso eu espero. E o nome do usuário é Diego. É isso que a gente precisava fazer, né? Então beleza. Geramos aqui os posts. Alguém falou que tem que criar um outro post, é isso? O usuário... Oi? O Diego não tem post e não vai achar. Não, ele criou outro Eu acabei de falar. Ah, putz, desculpa, ficou para baixo aí, né? Não pode ir, não? Tem um outro post, vamos olhar aqui, mas acho que já tem um outro post que é o post padrão do WordPress. A gente pode usar ele como referência para saber se nosso post de delete deu certo. Não clica pra poder. Mas a carinha ficar pro alto aí, Rodrigo. Oi? Você tá lá embaixo cobrando. Ah, sim. Eu quero fazer aqui, vamos aproveitar, eu dei um post list, mas eu não gostei dele, porque ele não mostrou quem que é o post author. Eu queria ver justamente o post author, então vamos ver aqui. A gente sabe pelos números lá. Sim, mas a gente pode fazer melhor. Aqui, o post list tem bastante coisa. Você pode passar um ou mais argumentos para o WP Carry. Então qualquer coisa, qualquer parâmetro que você pode passar para o WP Carry, você pode passar aqui também, né? Então, se a gente vier aqui, eu acho que é post author para o WP Carry mesmo, né? Vamos ver se é uma parada consistente. Ou é só alto? Só author? Eu não sei. Não lembro qual que é o negócio. É só alto. Eu tentei só author e não rolou. Porque está listando... Post underline alto. Tenta autor 2, às vezes ele pede pelo ID, pelo login. Pode ser. Acho que essa é uma hipótese melhor. Eu vou tentar essa hipótese até com post author. Eu acho que é post author. Também não. Enfim, depois precisaria debugar para entender. Oi? Tenta author só para... Foi. Era isso. E aí entra um pouco as dificuldades de flexibilidade versus clareza. Como aquele argumento aceita qualquer coisa, não está lá explícito o que ele aceita, e ele não consegue muito também ter uma maneira de gerar um erro e falar, cara, não entendo esse parâmetro. Pelo WP-Carry você pode criar quais comandos ele aceita também. Oi? Nem documentar direito, sim. Mas enfim, conseguimos aqui, a gente conseguiu ver que tem um conjunto de posts que é do Diego, tem um conjunto que não é, mas a gente quer deletar só os posts do Diego. Uma coisa que a gente poderia fazer, mas isso eu vou deixar para depois, a gente poderia botar o post author aqui também na listagem e a gente veria de outra maneira. Isso também é possível fazer com o post list. Oi? Sim, tem um parâmetro global, que se não me engano é menos URL, que aí você especifica qual que é aqui, só para mostrar, eu fiz a digitei no WP, aí ele mostra a ajuda do WP-CLI, aí aqui ele está mostrando todos os subcomandos e, enfim, são vários. E aí tem os parâmetros globais. Um dos parâmetros é esse menos URL. E aí você põe a URL de um dos sites do seu multisite, aí ele vai agir como se ele estivesse manipulando aquele multisite. Se você não passa essa URL, ele está manipulando o site principal, um dos sites. Você quer criar um post em todos os sites. Eu acho que você teria que fazer um comando para cada URL. Eu acho que não tem uma maneira global. Se você não passa o WP, o menos URL, ele não vai criar em todos. Ele vai criar só no principal. Até pensar uma maneira de melhorar isso, me parece uma ideia boa.
aplicativo bacana, tipo, atravessar o site. Quero fazer um teste, já publicar nos 10 para ajudar. Sim, me parece uma ideia ótima. Tenta colocar uma rede depois da outra, porque ela vai rodar. Será? Não sei, pode ser, eu acho que não, mas não sei, eu não tenho um ambiente WordPress multi-site aqui, senão a gente testava. Mas é um teste para fazer. Para fazer um loop, né? Sim, eu iria para um caminho desse que ele está falando. Então, fazer um loop. Né? Você faz no shell, no PHP, listar. Essa outra parte, só. Bom, vou fechar só o parênteses de deletar, depois qualquer coisa se der tempo a gente volta para isso. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Não vi ali. Tá, obrigado. Me lembrem disso mesmo, porque senão me deixa eu botar um pouco para baixo. Beleza. Vamos ver se eu lembro de cabeça isso daqui. Então, WP Post Delete, essa espera uma lista de IDs, e aí eu vou fazer com que essa lista de IDs venha WP Post List, e aí Author 2, né? Aí eu vou fazer um teste, bom, a gente, só para garantir que a gente está fazendo a coisa certa, vai. Tá aqui. E aí faltou uma coisa, foi bom que eu fiz esse teste, não ia dar certo, que é passar o menos IDs. Que aí ele muda o que ele está retornando. Tá? Ele retornou só uma lista de IDs. Se a gente jogar essa tabela para cá, ia dar um erro. Eu espero que algum erro bonito. Você pode fazer o teste e ver o que acontece. Porque ele está esperando uma lista de IDs, recebe uma tabela, é para ele falar, cara, você viajou e não, sei lá, explodiu o WordPress. Vamos ver se a gente consegue explodir o WordPress fazendo isso. Mas vamos lá. Vou voltar aqui para o topo. Então a gente quer WP Post Delete, tá? WP Post list, menos author igual a 2, menos IDs. E aí beleza. Ele deletou todos os posts. Ele pôs para lixeira, exatamente isso que eu ia falar. E aí tem um parâmetro para o WP Post Delete que é justamente o menos force, que aí ele joga na lixeira, ele remove mesmo. Legal. Aí você escolhe se você quer usar ou não. Como a gente está de tempo? 4 minutos. 4 minutos, tá, ok. Sim, vamos ver se a gente consegue destruir o WordPress agora com aquela ideia de, em vez de passar os IDs, passar uma lista e ver o que acontece, se ele gera um erro, se ele é inteligente, o que é. Eu acho que ele vai ser inteligente, mas para ser sincero, eu não sei, não lembro de cabeça. Só verificar aqui, então, ó, esse comando aqui, ele retorna uma tabela, deixa eu voltar para cima aqui para ficar mais fácil, então eu vou dar um delete, list. Ó, aconteceu um monte de coisa muito louca. Lá, ele depois ele tentou achar pelo nome lá. Então, eu acho que ele está pegando cada coluna, cada campo e tentando. Que é o que ele faz, ele espera uma lista. Poderia ter uma verificação melhor, e aí volta ao objetivo implícito. Se alguém quiser melhorar o WP Post Delete, é relativamente simples verificar se o que ele está recebendo é um ID válido de um post. Porque aqui é muito fácil de perceber que esse tipo de coisa não é um ID válido de um post. É só ver se é inteiro. É só ver se é inteiro. Sim, é só ver se é inteiro positivo. A gente Mas pode... ele conseguiu tratar. Mas ele conseguiu Ele construiu a tabela com uma entrada de texto. E aí ele provavelmente tem um esquema de o espaço é o separador, e aí ele foi pegando cada coisa com espaço e foi tentando deletar, que é o que ele espera de resposta. Mas de fato pode ter uma melhora. Uma coisa que eu vou ver aqui, já que a gente tem 4 minutos, se a gente consegue rapidamente, é o seguinte. Que eu estou entrando no código do WP-CLI, aí tem, está para baixo, deixa eu subir aqui, para vocês verem. Então aqui tem esse diretório do WP-CLI, tem um monte de coisa. Uma coisa que eu não falei, que vale a pena falar rapidamente, uma das coisas que me empolga muito de contribuir com esse projeto é que é um projeto muito bem estruturado. O código é muito bem feito, além do código ser bem feito, tem um conjunto de testes bons usando Behat, que é um Behavior Driven Development. Então você escreve um teste, depois se alguém tiver curiosidade eu posso mostrar, que é tipo, quando eu rodar esse comando aqui, eu espero que a saída seja isso daqui. E aí você escreve seu código e roda os testes para verificar. Sempre que tem um commit novo no repositório do GitHub, tem um cara chamado Travis CI, que é um serviço de integração contínua plugado com o GitHub, que vai rodar toda a suite de testes do WP-CLI para ver se aquele commit quebrou alguma coisa ou não. Então, isso é uma coisa que me estimula do ponto de vista técnico, de contribuir, porque é um projeto com código que me parece muito bom. E aí, enfim, estou dentro do diretório PHP, tem um diretório chamado commands, que é onde estão os comandos, e cada comando nativo do WP-CLI
é um arquivo PHP. E se a gente procurar aqui por delete, a gente acha o código, dá para ler mais ou menos? Tem aquela estrutura que está o comentário do código, aqui começa o código mesmo. Ele, na verdade, ele faz pouca coisa, né? Ele chama um parent delete, que aí provavelmente tem uma abstração aí de vários tipos diferentes de deletes que são a mesma coisa, e aí ele usa, que está aqui. E aí é basicamente, ou aqui no começo desse código, ou dentro desse parent delete, dependendo de qual for o caso, botar um if int ou o que for, e se não for int, o erro no parâmetro inválido, ou alguma coisa do tipo. Se alguém tiver afim, faça isso, manda um pull request lá no GitHub. Às vezes dá Vai pra ser fazer legal. um recife aqui embaixo, ó, porque ele tenta usar o WP Post Delete. Aí dá pra até dar um error ali, ó, e deixar o sucesso no outro, dá um erro embaixo, parando de Sim. mas continuar deletando, que eu acho Sim. um recurso relativamente interessante. Ah, sim, só gerar um warning para o que não for inteiro. Que não for inteiro, e o falar que isso for é o motivo sim, de não conseguir deletar sim, isso. sim. E até, isso aqui é até um negócio interessante, no hoje não vi. Esse parent delete, ele aceita um callback, que é uma função, e essa função que ele está jogando lá para dentro é a função que sabe deletar o post mesmo. Então tem uma função delete mais genérica, que faz algumas coisas genéricas de deletar, mas que chama essa função aqui, que é o cara que tem a parte que sabe deletar o post. Acho que acabou o tempo, né? Alguém tem mais alguma dúvida rápida? Depois, se vocês quiserem conversar, eu me empolgo bastante com tudo isso. Então, estou por aí até o meio da tarde para a gente bater um papo. Seu Obrigado. site. Vou mostrar o último slide. Se alguém quiser entrar em contato comigo depois, Rodrigo@Lab. Tem um blog, que a última coisa que eu publiquei foi há 6 meses atrás, são os slides da apresentação da WPCL do WordCamp São Paulo. O próximo post são os slides dessa apresentação aqui. E tem umas coisas que eu publico no GitHub também. Obrigado.